A mansão no Alphaville estava silenciosa naquela tarde de quinta-feira. Silenciosa demais. Marina segurava a maçaneta do banheiro social com os dedos trêmulos, respirando devagar para não entrar em pânico. Do lado de fora, ouvia o som distante dos saltos de Patrícia descendo a escada de mármore, cada passo ecoando como uma sentença. Cada clique metálico dos saltos soava como um relógio marcando um tempo impossível. Como ela havia chegado ali, trancada, sozinha. Depois de 23 meses trabalhando com dedicação absoluta naquela casa. 23 meses acordando antes do sol. 23 meses de pontualidade impecável. 23 meses cuidando daquele lar como se fosse seu próprio sonho. Marina encostou a testa no azulejo frio. Fechou os olhos. Tentou organizar os pensamentos que corriam como cavalos assustados em sua mente. O que tinha acontecido? Que mal-entendido terrível tinha transformado sua rotina de trabalho honesto numa prisão de 2 metros quadrados? Naquele momento, Marina não sabia que a verdade estava prestes a romper todas as aparências. Que o homem que raramente cruzava seu caminho, o marido discreto, sempre ocupado, sempre gentil em suas poucas palavras, estava prestes a desvendar não apenas sua inocência, mas o valor escondido em cada gesto que ela fizera em silêncio. Porque nenhuma porta fica fechada para sempre. E às vezes, quando uma se fecha de forma brutal e injusta, outra se abre de maneira que jamais imaginaríamos possível. Esta é a história de como a honestidade de uma mulher simples atravessou as paredes de vidro de uma mansão. De como a dignidade, mesmo quando testada nos seus limites, nunca se quebra completamente. E de como a verdade, mesmo quando demora, sempre encontra seu caminho, iluminando não só quem foi injustiçado, mas também aqueles que cometeram o erro. Porque justiça não é apenas punição, é restauração. E essa história prova exatamente isso. Antes de continuarmos com essa jornada, se você valoriza histórias reais de superação, dignidade e justiça poética, por favor, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso ajuda muito para que mais pessoas encontrem essas narrativas. E me conte nos comentários, de qual cidade ou país você está assistindo. Sua presença aqui faz toda a diferença nessa comunidade. Marina tinha 42 anos quando começou a trabalhar na casa dos Almeida. 42 anos de vida marcada pelo trabalho árduo, pela fé silenciosa, pela resiliência que só as mulheres que sustentam lares sozinhas conhecem verdadeiramente. Chegava sempre às 7 da manhã, pontual como o nascer do sol. Pegava 2 ônibus e um trem. 1 hora e 40 minutos de trajeto desde Osasco até aquele condomínio fechado que parecia outro planeta. Trazia consigo apenas uma bolsa térmica com sua marmita. Arroz, feijão, um pedaço de frango quando dava, e um caderno pequeno de capa floral, onde anotava absolutamente tudo. Lista de compras, horários de entregas, preferências da família, detalhes que Patrícia mencionava correndo entre uma reunião e outra. A mansão tinha 3 andares, cada um decorado com um gosto que Marina, no início, mal conseguia compreender. Arte contemporânea nas paredes, móveis de design assinado, uma piscina espelhada que refletia o céu de uma forma quase irreal, como se a água fosse feita de luz líquida, janelas tão grandes que pareciam quadros emoldurados da paisagem verde do condomínio fechado. Marina limpava cada superfície com atenção quase reverente, não por medo, mas por respeito profundo ao trabalho que tinha. Ela sabia o que era não ter emprego. Conhecia o peso da incerteza financeira. Valorizava cada oportunidade como um presente frágil que poderia escorregar pelos dedos a qualquer momento. Às vezes, quando o sol da tarde entrava pela claraboia do hall principal, ela parava por um segundo apenas para agradecer em silêncio. Não uma oração elaborada, apenas um sussurro íntimo. Obrigada por ter trabalho, por ter saúde, por ter as filhas esperando em casa.
Marina trabalhava com método. Começava pelo andar térreo. Sala de estar, sala de jantar, lavabo, cozinha gourmet. Subia depois para os quartos. A suíte master com closet maior que seu apartamento inteiro, 2 quartos de hóspedes sempre impecáveis e raramente usados. O escritório de Patrícia, com sua mesa de vidro e pilhas organizadas de revistas de negócios e arquitetura. Finalmente, o 3º andar, o santuário de Rodrigo. Um escritório de tecnologia completo, 3 monitores, servidores piscando luzes azuis, livros de programação, certificações emolduradas nas paredes. Ela limpava ali com cuidado redobrado. Nunca tocava nos equipamentos. Apenas tirava o pó ao redor, esvaziava a lixeira, organizava as xícaras de café que ele acumulava ao longo do dia. Em casa, no apartamento de 2 quartos em Osasco, moravam suas filhas gêmeas, Júlia e Joana. 23 anos completos em abril. Formadas havia 8 meses em design gráfico e marketing digital, respectivamente. Júlia era a mais introspectiva. Passava horas refinando paletas de cores, testando tipografias, criando logotipos que pareciam pequenas obras de arte. Joana era extrovertida, estrategista. Entendia de algoritmos, métricas, engajamento. Falava de funis de conversão e taxa de cliques com a mesma naturalidade que outras pessoas falam de receitas. Ambas procuravam estágio havia meses. 7 meses, para ser exato. Enviavam currículos toda semana. Participavam de processos seletivos intermináveis. Recebiam aquele e-mail padrão. Agradecemos seu interesse, mas seguimos com outros candidatos. A frustração era visível nos olhos delas, mas nunca viravam desânimo. Marina acordava às 5 da manhã para preparar o café das meninas antes de pegar o trem. Pão com manteiga, frutas quando estavam em promoção, suco de laranja que ela mesma espremava. Voltava às 8 da noite cansada, os pés doloridos, mas sempre com um sorriso quando elas contavam sobre alguma entrevista ou projeto freelance que rendeu 50, 80 reais. A gente vai conseguir, mãe, Júlia dizia, abraçando-a com força, o cheiro de tinta dos desenhos ainda impregnado em suas mãos. Alguém vai ver nosso valor, Joana completava, otimista como sempre. E Marina acreditava. Precisava acreditar. Porque a esperança era tudo que tinham além do trabalho e do amor que compartilhavam. Patrícia Almeida era uma mulher de 39 anos, sócia majoritária de uma franquia de academias de luxo chamada Vita Elite. 5 unidades espalhadas pela região metropolitana. Aparelhos importados, personal trainers com certificação internacional, clientela de alto padrão, cabelo loiro impecável, sempre preso num coque que parecia profissionalmente feito. Unhas sempre impecáveis, em tons de nude ou vermelho clássico. Agenda lotada em 3 cores diferentes: azul para negócios, rosa para eventos sociais, verde para compromissos pessoais. Vivia entre reuniões de franqueados, eventos beneficentes onde tirava fotos para o Instagram, jantares de networking onde todos pareciam falar ao mesmo tempo, sem escutar ninguém. Passava pela cozinha como um furacão elegante. Pegava uma maçã verde, dava instruções rápidas. Marina, hoje tem jantar aqui, põe as toalhas boas. Já com o celular colado no ouvido, já saindo pela porta. Educada, mas distante. Presente, mas ausente. Uma contradição ambulante que Marina já conhecia bem. Existem pessoas que vivem na mesma casa que você, mas habitam universos completamente distintos. Rodrigo, seu marido, era diferente. Rodrigo Almeida tinha 46 anos. Empresário do ramo de tecnologia, dono de uma consultoria de segurança digital especializada em proteção de dados corporativos. Clientes incluíam bancos, hospitais, empresas multinacionais. Alto, 1,85 m, cabelo grisalho nas têmporas, que ele fazia questão de não tingir. Óculos de armação fina, geralmente pousados no topo da cabeça quando estava pensando.
Trabalhava a maior parte do tempo no escritório do terceiro andar, imerso em códigos, auditorias, relatórios de vulnerabilidade. Descia para almoçar sozinho, sempre por volta do 12:30, e sempre cumprimentava Marina. Bom dia, como está? Boa tarde, Marina. Tudo bem com você? Frases curtas, gentis, mas o olhar era direto, presente. Marina percebia. Ele realmente ouvia as respostas. Não era cortesia automática, era interesse genuíno. Quando ela mencionava que as filhas estavam em processo seletivo, ele perguntava depois: e as meninas conseguiram aquele estágio? Quando ela comentava sobre o trem atrasado, ele sugeria: se precisar sair um pouco mais cedo algum dia, sem problema. Avisa apenas. Rodrigo era o tipo de pessoa que nota, que vê além das funções e dos papéis sociais. E Marina, sem saber, estava prestes a descobrir o quanto essa atenção silenciosa valeria. Marina nunca falava sobre o peso que carregava. Nunca reclamava, nunca se vitimizava, não era do seu feitio. Mas o peso estava lá, silencioso e constante, em cada conta que chegava pelo celular. Água, R$ 140. Mais do que no mês passado, porque vazou alguma coisa que ela não sabia onde. Luz, R$ 210. O chuveiro elétrico velho consumia demais. Mas trocar significava um gasto que ela não podia fazer agora. Aluguel. R$ 850 por um apartamento de 2 quartos que cheirava a mofo quando chovia. Internet. Essencial para as meninas enviarem portfólios, R$ 95 que não podia cortar. Material de impressão, papel fotográfico, tinta colorida para quando Júlia precisava apresentar projetos físicos. Mais 80, R$ 100 no mês. À noite, quando as gêmeas já dormiam, Marina refazia as contas numa caderneta velha de capa verde, com a caneta azul que ganhara numa feira de saúde da prefeitura. Cortava gastos onde podia. Deixava de comprar o café que gostava e comprava o mais barato. Parou de usar amaciante porque era luxo. Lavava a roupa à mão em vez de usar a lavanderia comunitária do prédio para economizar R$ 10 por semana. Às vezes comprava o pão do dia anterior na padaria, que vendia com 30% de desconto. Recusava os convites raros das colegas de trabalho de outras casas do condomínio para um café na pracinha, porque cada real precisava durar até o fim do mês. E cafés custavam R$ 8, R$ 10, que faziam diferença no saldo final. Júlia e Joana fingiam não perceber, mas percebiam. Cortaram a assinatura de Netflix que dividiam com 2 amigas. Pararam de pedir delivery nos finais de semana, aquele único luxo que se permitiam. Cozinhavam juntas feijão para a semana inteira, arroz em quantidade, aproveitavam cada sobra. Mãe, a gente pode esperar mais um pouco pelo estágio, Joana dizia preocupada, quando via Marina fazer contas pela 3ª vez na mesma noite. Talvez a gente consiga alguma coisa remota logo. Tem várias vagas remotas. Marina sorria, aquele sorriso cansado, mas cheio de amor, e balançava a cabeça. Vocês estudaram tanto. Pegaram ônibus para a faculdade durante 4 anos. Fizeram estágio sem remuneração, para ganhar experiência. Isso vai valer a pena. Eu sei que vai. Mas à noite, sozinha no quarto pequeno que dividia com as memórias de uma vida inteira de trabalho, ela olhava o teto manchado pela infiltração e sussurrava uma prece simples, sem grandes palavras, sem pedidos específicos, apenas gratidão pelo dia que passou e um pedido por força para o seguinte. Obrigada por mais um dia. Me ajuda a ter forças para o próximo. Protege minhas filhas. E se houver um caminho melhor, mostra. Eu confio. Ela acreditava que a vida tinha um jeito de recompensar quem faz o certo. Não de forma mágica, não de forma instantânea, mas eventualmente. Mesmo quando tudo parecia travado, fechado, sem saída aparente. Mesmo quando as portas teimavam em permanecer trancadas, ela confiava que alguma fresta de luz encontraria caminho. Tinha que confiar. Era tudo que lhe restava além do trabalho.
Foi numa terça-feira, final de maio. O dia estava nublado, ameaçando chuva que nunca chegava de verdade. Marina estava organizando o escritório de Patrícia, uma tarefa mensal, sempre delicada, sempre exigindo atenção redobrada. Patrícia era organizada visualmente, mas caótica na essência. Acumulava papéis, revistas, brindes de eventos, cartões de visita, amostras de produtos que fornecedores mandavam. Marina nunca, jamais, mexia em nada importante. Apenas organizava o visível, tirava pó das superfícies, alinhava pilhas, jogava fora apenas o que estava claramente destinado ao lixo. Embalagens vazias, rascunhos amassados. Estava justamente organizando uma pilha de revistas de arquitetura e design de interiores quando viu, meio escondido entre uma edição de abril e outra de junho, um pendrive dourado. Pequeno, quase invisível contra a capa metalizada de uma das revistas. Marina o pegou com cuidado, como se fosse algo frágil, precioso. E era, embora ela não soubesse ainda o quanto. Limpou com a pontinha da blusa para tirar qualquer poeira e colocou sobre a mesa principal de Patrícia, em evidência total, ao lado do notebook fechado. Impossível não ver. Centralizado. Seguro. Não pensou muito nisso. Era simplesmente o certo a fazer. Objetos importantes devem estar em lugares visíveis, seguros. Continuou a limpeza. Passou pano nas prateleiras, organizou os livros por tamanho, esvaziou a lixeira, trocou a água do pequeno vaso de orquídeas brancas que Patrícia mantinha na janela. 2 horas depois, já estava no andar térreo preparando o almoço. Uma salada de quinoa com legumes grelhados, conforme Patrícia havia pedido na segunda-feira, quando Rodrigo desceu. Ele raramente descia fora do horário de almoço. Então, Marina percebeu que algo estava errado. O rosto dele tinha aquela expressão de quem procura algo importante há tempo demais. "Marina", ele disse, e havia urgência na voz. "Você viu um pendrive dourado? Pequeno? Mais ou menos assim?" Fez o gesto com os dedos. "Sim, senhor Rodrigo." Estava entre umas revistas no escritório da dona Patrícia. Deixei em cima da mesa principal, bem no centro, ao lado do notebook. O rosto dele mudou completamente. A tensão nos ombros desapareceu. Os olhos, que estavam apertados de preocupação, se abriram. Não muito, mas o suficiente para ela perceber que aquele pequeno objeto significava mais do que ela imaginara. "Obrigado, sério, muito obrigado, Marina." Ele subiu correndo, os degraus de 2 em 2, algo que Marina nunca tinha visto Rodrigo fazer. Marina não sabia, mas aquele pendrive dourado continha os backups criptografados de segurança de 3 clientes principais da consultoria de Rodrigo. Arquivos críticos, senhas mestras, certificados digitais, logs de auditoria de 6 meses. Informações que, se perdidas, gerariam processos judiciais, multas regulatórias, que podiam chegar a milhões e perda imediata de contratos que representavam 40% do faturamento anual da empresa. Rodrigo havia procurado aquele objeto por 2 dias inteiros, revirando escritórios, pastas, gavetas, bolsos de paletós, mochilas, carros. Chegou a refazer mentalmente cada movimento da última semana. Dormiu apenas 3 horas na noite anterior, revisando possibilidades, pensando em planos de contingência caso o pendrive estivesse realmente perdido. Nunca, em momento algum, imaginou que o objeto tivesse caído da mochila e se enfiado entre as revistas que Patrícia acumulava, mas nunca lia, empilhadas numa cadeira lateral do escritório dela. Naquela noite, durante o jantar, um momento raro em que Patrícia e Rodrigo estavam ambos em casa, sem compromissos, ele mencionou o ocorrido. A Marina encontrou o pendrive, aquele com os backups dos clientes nível A, salvou a empresa de uma dor de cabeça absurda, potencialmente de uma catástrofe. Patrícia apenas acenou, distraída com o celular que vibrava sem parar ao lado do prato. "Que bom!"
disse sem olhar para cima. O tom era desinteressado, quase irritado, como se o tema fosse um incômodo menor. Rodrigo percebeu. Franziu a testa. Ia dizer algo mais, mas Patrícia já estava se levantando, atendendo uma ligação, saindo da sala de jantar com o prato pela metade. Ele ficou ali sozinho, olhando para a cadeira vazia, pensando no contraste, na gratidão que sentiu quando Marina simplesmente fez o óbvio, devolver algo que não era dela. No mundo deles, isso era raro. Pessoas perdiam pendrives, documentos, objetos e muitas vezes nunca mais viam. Marina não apenas encontrou, colocou em evidência, sem alarde, sem esperar reconhecimento, apenas porque era o certo. Rodrigo guardou essa informação no coração, sem saber ainda, mas pressentindo que aquele gesto simples seria importante. Nenhuma porta fica fechada para sempre. Às vezes, uma chave perdida abre mais do que imaginamos. As semanas seguintes trouxeram pequenas mudanças sutis na casa dos Almeida. Mudanças que talvez ninguém mais notasse, mas que Rodrigo observava com atenção crescente. Marina começou a reorganizar a despensa, seguindo um método que vira num vídeo, enquanto esperava o trem um dia. Tudo etiquetado, potes transparentes de vidro, datas de validade escritas com caneta permanente em etiquetas coloridas. Levou 3 tardes para completar. Fez no tempo livre, entre uma tarefa e outra. Patrícia, numa das raras manhãs em que acordou cedo e tomou café em casa, geralmente pulava o café, tomando apenas um suco verde no caminho para a academia. Abriu a despensa para pegar granola. Parou, olhou, percorreu com os olhos as prateleiras impecavelmente organizadas. Ficou bonito, prático, disse quase surpresa. Um elogio curto, mas era um elogio, raro vindo dela. Marina sorriu, sentiu o calor subir para as bochechas, agradeceu baixinho. Fico feliz que tenha gostado, Dona Patrícia. Depois, foi a vez do jardim de inverno. Uma samambaia rara, espécie importada da Nova Zelândia, presente de um fornecedor de equipamentos da academia, estava morrendo visivelmente. Folhas amareladas, caule fraco, terra seca. Marina percebeu que a jardineira contratada vinha apenas uma vez por semana, às quintas-feiras, e basicamente só cortava grama e podava arbustos. As plantas de interior eram negligenciadas. Começou a regar a samambaia diariamente, sempre ao amanhecer, antes mesmo de começar a limpeza. Usava a água da chuva que coletava num balde que colocou discretamente no quintal dos fundos. Pesquisou no celular sobre samambaias. Descobriu que preferem luz indireta, umidade constante, terra levemente ácida. Começou a borrifar água nas folhas. Mudou o vaso de lugar para um canto com luz filtrada perfeita. Em 2 semanas, a samambaia reviveu. Folhas verdes, brilhantes, novas brotações surgindo do centro. Rodrigo reparou numa tarde, quando desceu para buscar água. Parou em frente à planta, observando. Você trouxe a planta de volta, disse, admirado. Eu achei que ela estava morta. Não estava morta, senhor Rodrigo. Só estava com sede e no lugar errado. Às vezes é só isso que as coisas precisam. Atenção constante e o lugar certo. Ele a olhou com algo próximo de admiração verdadeira. Igual a tudo que importa na vida, não é? Marina sorriu sem responder. Não precisava. A verdade estava ali, verde e viva, na frente dos dois. Houve também a vez em que Júlia, por conta própria, resolveu criar um post de Instagram para a Academia Vita Elite como exercício de portfólio. Passou uma tarde inteira trabalhando nisso. Layout moderno, clean, mas impactante. Cores vibrantes, mas sofisticadas. Roxo profundo, dourado, branco. Cópia envolvente. Seu corpo não é uma desculpa. É uma possibilidade. Júlia mostrou para a mãe com aquela mistura de orgulho e insegurança que jovens criativos sempre têm. Ficou bom, mãe. Ficou lindo, minha filha. Profissional.
Marina, meio sem jeito, decidiu mostrar para Patrícia numa tarde em que ela passou rapidamente em casa, entre compromissos. Dona Patrícia, desculpa incomodar. Minha filha Júlia fez isso. Ela trabalha com design, está procurando estágio. Fez para Vita Elite como projeto pessoal. Mostrou a imagem no celular. Patrícia olhou rápido, ainda respondendo um e-mail no próprio celular com a outra mão. Interessante, tem potencial. Manda o contato dela para o meu e-mail. Vou ver se consigo encaixar em alguma coisa. Obrigada, dona Patrícia. Muito obrigada mesmo. Mas, na correria característica de Patrícia, ela esqueceu. O e-mail nunca foi enviado. O contato nunca foi passado. Marina não cobrou. Não era da sua natureza insistir ou pressionar. Apenas agradeceu a intenção, guardou o telefone e continuou o trabalho. Rodrigo, que passava casualmente pelo corredor naquele exato momento, vindo do escritório para buscar documentos que havia deixado no carro, ouviu a conversa. Voltou. Pediu para ver. Marina, posso ver esse trabalho que sua filha fez? Ela mostrou meio surpresa. Rodrigo o analisou com cuidado. Deu zoom. Olhou a composição, a tipografia, o conceito. Tem talento real aqui. Identidade visual bem pensada. Equilíbrio entre estético e comercial, que é raro. Quantos anos sua filha tem? 23, senhor Rodrigo. Ela e a irmã gêmea, Joana, formadas há 8 meses, procurando oportunidade. As duas na área de comunicação. Júlia em design gráfico, Joana em marketing digital. Rodrigo anotou algo num bloco que sempre carregava no bolso da camisa. Marina não sabia, mas ele estava conectando pontos. Honestidade silenciosa, atenção aos detalhes, competência que não precisa gritar para ser notada. E filhas talentosas, criadas por uma mulher que claramente valorizava a integridade acima de tudo. Nenhuma porta fica fechada para sempre, pensou ele, sem saber ainda que aquela frase ecoaria em breve, de forma profética, dramática e redentora na vida de todos ali. Foi na primeira quinta-feira de julho. O dia amanheceu abafado, com aquele calor úmido que anuncia tempestade, mas não traz alívio. Patrícia chegou em casa no meio da tarde, muito mais cedo que o habitual, 3:30 da tarde. Normalmente ela só voltava depois das 7. Marina estava no andar de cima, trocando as roupas de cama da suíte master, quando ouviu a porta da garagem abrir com força, o carro entrando rápido demais, quase derrapando. Desceu para ver o que acontecia. Encontrou Patrícia na sala de estar, nervosa, ofegante, jogando a bolsa Prada no sofá com uma força que não era habitual. Rosto vermelho, mãos tremendo levemente. Marina! A voz saiu mais alta que o normal. Sim, dona Patrícia. Preciso de uma pasta. Pasta azul, com documentos da franquia. Estava na minha mesa. Você viu? Não mexi na sua mesa hoje, dona Patrícia. Só limpei ao redor como sempre. Tinha que estar lá. O tom subiu mais, ecoando na sala ampla. Marina sentiu o coração acelerar, mas manteve a voz calma. Posso ajudar a procurar, se a senhora quiser. Patrícia não respondeu. Subiu correndo para o escritório. Marina a seguiu preocupada. Nos próximos 15 minutos, presenciou Patrícia revirar gavetas, armários, pastas, pilhas de papéis. Jogando coisas para o lado, murmurando palavras que Marina não conseguia entender completamente, mas que soavam como frustração pura. Nada. A pasta azul simplesmente não estava ali. Marina soube depois, por fragmentos de conversas telefônicas, o que estava acontecendo. Uma auditoria surpresa nas 5 academias da franquia. Fiscalização da Receita Federal. Problemas com documentação de importação de equipamentos. Exigência de comprovantes que aparentemente estavam todos organizados justamente na pasta azul desaparecida. E então Patrícia viu algo no celular. Uma mensagem no grupo corporativo de WhatsApp que ela raramente checava, onde ficavam as funcionárias da casa. Marina, a jardineira, a diarista extra que vinha aos sábados. Uma mensagem antiga de 3 semanas atrás que Marina havia enviado para todas.
Organizei alguns papéis da despensa e do escritório. Se alguém precisar de algo, avisa. Patrícia interpretou errado. Completamente errado. Na sua cabeça estressada, paranoia alimentada pelo momento de pressão extrema, aquela mensagem ganhou outro significado. Marina havia mexido no escritório. Talvez tivesse fotografado documentos. Talvez estivesse passando informações para concorrentes. Talvez tivesse escondido a pasta propositalmente. Era absurdo, irracional. Mas o estresse tem o poder de transformar a mente mais lógica em algo irreconhecível. Marina, vem aqui. A voz estava dura, fria. Marina obedeceu, confusa, o coração agora batendo forte demais. Patrícia a conduziu até o banheiro social do andar térreo. Preciso que você fique aqui enquanto resolvo uma coisa. Não vou demorar. Preciso ter certeza. Certeza de quê, dona Patrícia? Só fique aqui. E antes que Marina pudesse processar completamente o que estava acontecendo, Patrícia saiu e trancou a porta por fora. O som da chave girando na fechadura foi como um trovão seco, violento, rasgando a realidade. Marina ficou paralisada por um segundo completo. Tentou processar, tentou entender. Dona Patrícia! Chamou, a voz ainda calma, mas com uma nota de pânico começando a emergir. Silêncio. Dona Patrícia, por favor. Mais alto agora. Apenas o som distante dos saltos descendo o corredor. A porta da frente abrindo, fechando, o carro ligando, saindo. Silêncio. Marina olhou ao redor do banheiro social. Azulejos brancos, limpos. Ela mesma havia limpado 2 dias antes. Espelho grande que refletia seu rosto pálido, olhos arregalados. Uma janela pequena, alta demais para alcançar, mesmo se conseguisse subir na pia. O ar-condicionado central zumbia baixinho, indiferente. Marina tentou a maçaneta mais uma vez. Trancada. Obviamente trancada. Sentou-se no chão frio, encostou a cabeça na parede. As pernas tremiam, as mãos suavam, não de medo físico. Ela sabia que não estava em perigo real, que Patrícia eventualmente voltaria, mas da humilhação, da injustiça, do absurdo daquela situação. 23 meses de trabalho impecável, 23 meses de honestidade absoluta. E era assim que terminava? O relógio digital do corredor, que ela conseguia ouvir através da porta, marcava 4h20 da tarde. Marina fechou os olhos. Respirou fundo, como aprendeu a fazer quando a ansiedade ameaçava dominar. Dentro, segura, fora, devagar. Pensou nas filhas, Júlia e Joana, esperando em casa, provavelmente preparando o jantar juntas, rindo de alguma besteira, sem imaginar onde a mãe estava. Pensou no trabalho honesto que sempre fizera, em cada gesto de integridade, em cada escolha de fazer o certo mesmo quando ninguém estava olhando. Nenhuma porta fica fechada para sempre. Repetiu isso baixinho, como uma oração, como um mantra, como uma verdade que precisava acreditar. Nenhuma porta fica fechada para sempre. E então, surpreendentemente, algo mudou dentro dela. A humilhação deu lugar à dignidade. O pânico deu lugar à paz estranha. Ela não tinha feito nada errado. Absolutamente nada. E a verdade, mais cedo ou mais tarde, sempre emerge. Sempre. Marina permaneceu ali, sentada no chão frio, esperando. Mas não como vítima. Como alguém que sabe seu próprio valor. Passaram-se 20 minutos, 30, 45. Rodrigo chegou em casa às 5h15. Tinha saído de uma reunião mais cedo porque precisava revisar um contrato urgente e preferia fazer isso no silêncio do escritório doméstico. Entrou pela garagem, notou que o carro de Patrícia não estava. Subiu direto para o 3º andar, cumprimentando a casa vazia como sempre fazia. Boa tarde. Esperava ouvir a resposta de Marina como sempre acontecia. Silêncio. Estranho. Colocou a pasta sobre a mesa, ligou o computador, mas algo o incomodava. A casa estava silenciosa demais. Aquele tipo de silêncio que não é paz, mas ausência. Desceu para o 2º andar.
Depois para o térreo. Marina, nada. Procurou na cozinha. Vazia, mas com sinais de que ela estivera ali. Uma tábua de corte lavada secando. Um pano dobrado. Área de serviço. Vazia. Foi quando ouviu um ruído abafado vindo do corredor lateral, do banheiro social. Aproximou-se devagar, franzindo a testa. Marina? Senhor Rodrigo? A voz dela veio do outro lado da porta, firme, mas carregada de alívio palpável. O que aconteceu? Por que você está aí dentro? Uma pausa. Marina escolheu as palavras com cuidado. Dona Patrícia me pediu para ficar aqui. Trancou a porta. Acho que houve um mal-entendido sério. Rodrigo sentiu o sangue ferver instantaneamente. As mãos cerraram em punhos. A mandíbula travou. Espera aí. Subiu correndo para o quarto do casal, onde Patrícia guardava chaves extras numa caixa organizadora dentro do closet. Encontrou a chave do banheiro social. Voltou em disparada. Abriu a porta. Marina estava sentada no chão, braços ao redor dos joelhos, mas o rosto digno. Não havia lágrimas, apenas cansaço. Sinto muito, Rodrigo disse imediatamente, estendendo a mão para ajudá-la a se levantar. Isso nunca, jamais deveria ter acontecido. Não foi culpa do senhor, mas aconteceu na minha casa, sob minha responsabilidade também. Ele a conduziu para a sala de estar, pediu que sentasse no sofá, trouxe água gelada, trouxe um lenço limpo, caso precisasse. Me conta o que aconteceu. Marina contou, calmamente, sem dramatizar. Apenas os fatos, a chegada nervosa de Patrícia, a pasta azul desaparecida, a acusação velada, a porta trancada. Rodrigo ouviu tudo em silêncio, o rosto ficando mais sério a cada frase. Fica aqui, por favor, preciso entender uma coisa. Subiu novamente, desta vez para o escritório de Patrícia. Ligou o computador dela, sabia a senha, compartilhavam por segurança mútua. Abriu o histórico de mensagens, encontrou o grupo de funcionárias. Leu a mensagem de Marina de 3 semanas atrás. Organizei alguns papéis da despensa e do escritório. Se alguém precisar de algo, avisa. Inocente, transparente, completamente inocente. Então abriu o sistema de câmeras de segurança que ele mesmo havia instalado 2 anos antes. Câmeras cobriam áreas comuns, entradas, corredores, sala de estar, cozinha, não quartos ou banheiros por privacidade. Voltou às gravações, 3 semanas atrás. Marina organizando o escritório de Patrícia com cuidado meticuloso. Nunca abrindo gavetas fechadas, nunca pegando papéis, apenas alinhando, limpando, organizando o visível. 2 semanas atrás, Marina encontrando o pendrive dourado entre revistas, pegando com cuidado, colocando em evidência sobre a mesa. Semana passada, Marina regando a samambaia todos os dias, borrifando água nas folhas, movendo o vaso para a luz perfeita. Ontem, Marina limpando o escritório de Patrícia novamente. Mesma atenção, mesma integridade, nunca tocando em nada confidencial. Rodrigo pausou a gravação, fechou os olhos, respirou fundo. Aquela mulher tinha salvado sua empresa quando encontrou o pendrive. Tinha trazido vida de volta à planta que todos consideravam morta. Fazia tudo com cuidado, respeito, honestidade silenciosa. E Patrícia a trancou num banheiro. Ele abriu o portfólio online de Júlia e Joana, que Marina havia mencionado semanas atrás, quase sem querer, quando ele perguntou se as filhas tinham site. Navegou pelos projetos, logotipos sofisticados, campanhas completas, conceitos visuais densos, profissionais, maduros, estratégias de marketing digital com métricas reais, resultados comprovados de projetos freelance. Aquelas jovens tinham talento inegável e estavam sendo ignoradas pelo mercado porque não tinham experiência formal. Aquela armadilha cruel onde você precisa de experiência para conseguir experiência. Rodrigo pegou o celular, ligou para Patrícia. 3 toques. Atendeu. Rodrigo, não posso falar agora. Estou... Volta para casa. Agora. O tom não deixava espaço para negociação. O quê?
Por quê? Você trancou a Marina num banheiro. Silêncio do outro lado. Eu estava sob pressão, Rodrigo. Achei que ela volta para casa. Desligou, desceu de volta para a sala. Marina ainda estava sentada, bebendo água devagar, olhando para o próprio colo. Marina, a Patrícia está voltando. Eu vi as câmeras de segurança. Vi tudo o que você fez nas últimas semanas. Sei exatamente quem você é. Ela ergueu os olhos confusa. E tem mais, suas filhas, elas são brilhantes. Vi o portfólio. Deveriam estar trabalhando, não procurando migalhas. Senhor Rodrigo, eu não quero causar problema. Posso só pegar minhas coisas e... Não, você não vai a lugar nenhum, não antes de a verdade ser dita completamente. Nenhuma porta fica fechada para sempre. E naquele momento, Rodrigo decidiu escancarar a porta que Patrícia havia trancado. Com força, com justiça, com a verdade que Marina merecia. Patrícia chegou 40 minutos depois. Entrou pela porta da frente, pálida, a bolsa tremendo levemente em suas mãos. Encontrou Rodrigo e Marina na sala de estar. A cena era estranha. Seu marido de pé, braços cruzados, expressão mais séria do que ela ouvia há anos. Marina sentada no sofá, digna, mas visivelmente abalada. Rodrigo, eu posso explicar? Senta. Não era pedido, era ordem. Patrícia sentou na poltrona em frente ao sofá, de frente para Marina. Rodrigo permaneceu de pé, entre as duas, como mediador. Primeiro, Patrícia, você encontrou a pasta azul? Ela balançou a cabeça, envergonhada. Estava no carro, no banco de trás. Eu mesma deixei lá ontem e esqueci. Marina fechou os olhos brevemente. Claro, óbvio. Segundo, você trancou a Marina num banheiro por quase 1 hora, baseado em... O quê? Uma mensagem de WhatsApp sobre organização? Eu estava desesperada. Achei que ela pudesse ter... Ter o quê? Roubado? Fotografado documentos? Marina, que encontrou um pendrive com informações que valem milhões e simplesmente colocou de volta onde eu pudesse ver? Patrícia olhou para Marina, depois para o marido, depois para as próprias mãos. Vem comigo, as duas. Rodrigo as conduziu até o escritório dele no 3º andar. Sentou Patrícia na cadeira. Pediu que Marina ficasse ao lado. Abriu o computador. Projetou as gravações de segurança na televisão grande que usava para apresentações. Patrícia, eu quero que você assista a isso. Passou os clipes editados. 3 semanas de gravações condensadas em 10 minutos. Marina organizando com cuidado. Marina encontrando o pendrive. Marina cuidando da samambaia. Marina limpando sem jamais invadir privacidade. Depois abriu o portfólio de Júlia e Joana. E essas são as filhas dela, Júlia e Joana, 23 anos, formadas, talentosas, procurando oportunidade há meses, enquanto a mãe trabalha 12 horas por dia para sustentar a casa. Mostrou o post que Júlia havia criado para a Vita Elite. Mostrou campanhas completas, estratégias de engajamento de Joana com métricas reais. Essa mulher... Rodrigo apontou para Marina. Tem mais integridade em um dedo do que a maioria das pessoas que conhecemos tem no corpo inteiro. E você a trancou num banheiro. Patrícia começou a chorar. Não lágrimas delicadas. Soluços profundos vindos de um lugar de vergonha real. Marina, eu não tenho desculpa. A voz saía entrecortada, embargada. Não tenho. Eu estava apavorada, sob pressão, e em vez de confiar em você... que sempre foi impecável, eu reagi da pior forma possível. Marina permaneceu em silêncio, apenas ouvindo. Eu projetei meus medos em você, minha paranoia, meu pânico, e nada disso era sobre você, era sobre mim. Patrícia se levantou, aproximou-se de Marina, mas respeitou a distância. Eu te devo um pedido de desculpas que palavras não alcançam, mas vou tentar. Respirou fundo. Sinto muito, do fundo do meu coração, pelo que fiz, pela humilhação, pela injustiça, por não ver quem você realmente é, mesmo depois de quase 2 anos.
Marina finalmente falou, a voz baixa, mas firme. Eu nunca te dei motivo para desconfiar de mim, dona Patrícia. Eu sei. E isso é o que torna tudo pior. Patrícia voltou para a mesa, pegou papel e caneta. Começou a escrever. Uma carta de recomendação, manuscrita, detalhada, calorosa. Descreveu a integridade de Marina, a atenção aos detalhes, a confiabilidade absoluta, a forma como transformou a casa num lugar melhor. Assinou, datou. Vou dobrar seu salário a partir de agora, retroativo a este mês. Marina piscou, incrédula. E se você quiser sair, Marina, eu entendo completamente. Vou te dar 3 meses de salário como indenização, mesmo que você saia amanhã. Mas... Olhou para Rodrigo, que acenou, encorajando. Mas eu quero fazer algo a mais. Suas filhas, Júlia e Joana... Patrícia puxou o laptop, abriu um documento. Júlia vai trabalhar comigo. Identidade visual completa da Vita Elite. Redesign da marca. Campanhas para 5 unidades. Contrato formal. Salário de R$ 3.500 para começar. CLT. Benefícios. Marina sentiu as lágrimas finalmente escaparem. Rodrigo continuou. Joana vai trabalhar na consultoria, gestão de redes sociais e marketing digital. Estratégia de conteúdo para a captação de clientes. Mesmo salário, mesmas condições. Vocês estão falando sério? Completamente sério, Rodrigo disse. Elas merecem, sempre mereceram, e nós precisamos delas tanto quanto elas precisam da oportunidade. Patrícia se aproximou novamente, dessa vez segurando a mão de Marina com cuidado, como quem pede permissão. Marina, eu fiz algo imperdoável, mas vou passar o resto do tempo que trabalharmos juntas. Se você decidir ficar, tentando provar que posso ser melhor, que posso ser justa, que posso ver as pessoas de verdade. Marina olhou para aquela mulher que há 2 horas a havia trancado num banheiro e viu algo inesperado: humanidade, falibilidade, remorso genuíno. Nenhuma porta fica fechada para sempre. Às vezes, quando uma se fecha com violência, outra se abre com graça. Eu fico, Marina disse finalmente, mas não por mim, pelas minhas filhas, por essa chance que vocês estão dando a elas. E por você também, Rodrigo adicionou gentil. Porque você merece ser tratada com a dignidade que sempre demonstrou. Naquele momento, na luz dourada do entardecer entrando pela janela do escritório, a verdade prometida no título se revelou por completo. O marido descobrira não apenas a inocência de Marina, mas o valor imensurável de sua integridade. E a porta que Patrícia havia trancado foi escancarada. Não apenas fisicamente, mas simbolicamente. A porta da justiça, da reparação, da redenção possível, porque a verdade, quando finalmente emerge, não apenas liberta, ela transforma. 3 meses depois, no início de outubro, a casa dos Almeida tinha um ritmo completamente novo. Marina continuava trabalhando lá, mas agora com jornada de 6 horas e respeito renovado, palpável. Patrícia a cumprimentava toda manhã, perguntava sobre as filhas, ouvia as respostas de verdade, pedia opinião sobre organização, sobre preferências da casa, sobre pequenas decisões do dia a dia, não mais como patroa e empregada apenas, mas como 2 mulheres que haviam atravessado algo difícil e emergido diferentes do outro lado. Júlia criou toda a campanha de verão para a Vita Elite. Verão é vida. Vida é movimento. Identidade visual completamente renovada. Cores vibrantes, mas sofisticadas. Fotografia autêntica, não modelos genéricas de banco de imagens, mas clientes reais, corpos reais, histórias reais. Sucesso absoluto nas redes sociais. Engajamento triplicou. Matrículas aumentaram 23% em 6 semanas. Patrícia, numa reunião de franqueados, apresentou Júlia pessoalmente. Essa é nossa nova diretora de criação. E sim, ela tem 23 anos. E sim, ela é melhor que qualquer agência que já contratamos. Júlia, tímida mas radiante, fez uma reverência discreta.
Joana gerenciava toda a comunicação digital da consultoria de Rodrigo. Criou uma estratégia de conteúdo educativo, posts semanais sobre segurança digital, webinars gratuitos, e-books sobre proteção de dados. O alcance orgânico triplicou. Leads qualificados aumentaram 60%. Rodrigo a promoveu em 2 meses para coordenadora com aumento proporcional. Você tem visão estratégica, ele disse numa reunião de equipe. Não apenas executa, pensa, cria, lidera. Joana sorriu. Aquele sorriso que a mãe conhecia desde que era bebê. Mistura de orgulho e gratidão. As gêmeas, finalmente, tinham não apenas empregos, tinham carreiras, propósito, reconhecimento. E Marina finalmente podia respirar. Não apenas financeiramente. As contas agora fechavam com folga. Sobrava até para guardar um pouco. Mas emocionalmente, espiritualmente, ela havia passado pelo vale, pela humilhação, pela injustiça, e emergira não quebrada, mas fortalecida. Numa tarde clara de outubro, Marina estava no jardim de inverno regando a samambaia, agora exuberante, com folhas que quase tocavam o chão. Patrícia apareceu ao lado, segurando 2 xícaras de chá. Ofereceu uma para Marina. Ela está linda, Patrícia disse olhando para a planta. Só precisava de atenção constante e o lugar certo. Marina repetiu, sorrindo levemente. Igual a tudo que importa. As 2 ficaram ali por alguns minutos, em silêncio confortável. Não eram amigas. Provavelmente nunca seriam. Os mundos eram diferentes demais, mas havia respeito. Havia reconhecimento mútuo de humanidade. Havia algo mais precioso que amizade, dignidade restaurada. Rodrigo observava da janela do escritório satisfeito. Ele aprendera algo fundamental naqueles meses turbulentos. A verdade sempre emerge, mesmo que demore, mesmo que precise atravessar paredes de vidro, mal-entendidos profundos e portas literalmente trancadas. A honestidade é uma semente que cedo ou mais tarde floresce. E quando floresce, não beneficia apenas quem plantou, beneficia todo o jardim ao redor. Marina voltou para casa naquela noite com o coração leve pela primeira vez em anos. As meninas a esperavam com o jantar pronto, um risoto de fungo que Júlia tinha aprendido a fazer num canal de culinária. Mãe, prova, ficou bom mesmo ou tá só bonitinho? Júlia perguntou ansiosa. Marina provou, fechou os olhos. Está perfeito. Sentaram-se as 3 à mesa pequena do apartamento. Júlia contou sobre uma reunião com franqueados onde sua campanha foi elogiada. Joana contou sobre um cliente novo que fechou o contrato depois de ler um artigo que ela escreveu. Marina apenas ouvia, sorrindo, o coração tão cheio que parecia impossível caber no peito. Olhou ao redor do apartamento pequeno, simples, com infiltração no teto que um dia consertariam, mas estava cheio, cheio de amor, cheio de conquistas, cheio de dignidade. E agradeceu. Não uma oração elaborada, apenas uma gratidão simples, profunda, verdadeira. Obrigada por não deixar nenhuma porta fechada para sempre. Porque no final, o que abre portas não é dinheiro, posição social ou sobrenome. É a bondade silenciosa, a integridade nos gestos pequenos, invisíveis, cotidianos, a verdade que não se curva mesmo sob pressão. E quando uma porta se fecha injustamente, com violência, com medo, com mal-entendido, a vida, misteriosa e justa ao seu próprio modo, encontra um jeito de abrir outra, maior, mais clara, com luz suficiente para iluminar não só quem entra, mas todos ao redor. Marina havia entrado naquela casa como empregada, havia sido trancada como suspeita e emergira como exemplo vivo de que dignidade não é algo que outros nos dão. É algo que carregamos dentro, inabalável, mesmo quando tudo ao redor desmorona. Naquela noite, antes de dormir, Marina abriu o caderno floral onde anotava tudo e escreveu na última página uma frase que resumia tudo que havia aprendido. Nenhuma porta fica fechada para sempre.
E às vezes, as que se fecham com mais violência são as que se abrem com mais graça. Fechou o caderno, apagou a luz, dormiu em paz. E você, que está assistindo agora, neste exato momento, onde quer que esteja, que lição essa história deixou no seu coração? Já passou por alguma injustiça que no final abriu uma porta melhor? Comente aqui embaixo, compartilhe sua história. Você não está sozinho. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Aperte o sininho para receber notificações. Essas histórias precisam chegar a mais pessoas. E se conhece alguém que precisa ouvir que nenhuma porta fica fechada para sempre? Alguém que está passando por dificuldade, por injustiça, por momentos escuros, compartilhe esse vídeo. Porque, às vezes, uma história é tudo o que precisamos para lembrar que vale a pena continuar. Que a verdade sempre encontra seu caminho. E que a dignidade, quando enraizada de verdade, ninguém consegue arrancar. Até a próxima história. E lembre-se, continue sendo quem você é. Continue fazendo certo, continue acreditando, porque nenhuma porta fica fechada para sempre.